data a primeira prova, 29 de setembro, a segunda prova, 20 de outubro. O primeiro trabalho vai ser entregue. Eu coloquei essa data, pessoal. Excluem essa data. Por enquanto, eu não sei quando que eu vou cobrar isso de vocês. Vamos ver. Pode ser até mais adiante que eu vou formular um trabalho para vocês sobre a aula 1, aula 2 e aula 3. E esse trabalho de aula 1, aula 2 e aula 3, vai valer 2 pontos na média, tá? Então, eu vou fazer questões, vocês vão me enviar por e-mail, a gente vai conversar mais perto de novo da data, para a gente não perder muito tempo hoje, porque é curto o espaço. E daí vocês vão enviar para o meu e-mail, e lá eu vou corrigir o trabalho, podendo vocês atingir até a pontuação 2, tá? E não será aplicado prova desses conteúdos, da aula 1, aula 2, aula 3. A forma de avaliação vai ser o trabalho. Certo? Então, vocês esquecem essas 3 aulas que a gente vai conversar junto no trabalho em si. E depois, lá no final, a gente vai fazer um reciclão, mas não cai em prova. Então, fiquem tranquilos. Por isso que eu deixei até, assim, bem rosa, choquei, sabe? Ali, aula 1, aula 2, aula 3, para vocês lembrar. Não cai prova, certo? Vai cair 3, 4, 5, prova, 6, 7, prova. Daí a 6, 7 é só do empresarial e direito penal. A única coisa que eu vou pedir para vocês também atentar bastante ali, né? Sempre as datas, vocês vão saber quando tem prova. Cada prova vale 4. A prova também vai ser virtual. Quando chegar mais perto, eu vou explicar para vocês como ela é. Vai ser um link que eu envio no WhatsApp. Vocês abrem pelo celular, pelo computador, como vocês preferirem. Vocês vão ser só questões de marcar, tá? Depois vocês clicam em enviar o formulário e gera no sistema da escola. E enquanto houver a prova, eu vou estar online no WhatsApp para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu vou estar lá à total disposição. Mas isso, quando chegar lá em 29 de setembro, eu volto a recapitular tudo isso. Então, por enquanto, a gente vai ter só aula, não vai ter trabalho nessas aulas por enquanto. Eu vou possivelmente deixar o trabalho só para daqui uns dias. Tem a data 28, mas ignorem. Acho que eu vou deixar mais adiante para... É muita informação, vocês são alunas novas e eu preciso passar isso porque a escola não passa. Então, para vocês não ficarem perdidas quanto a essa situação. O importante é sempre vocês ir ali no ambiente virtual, dar uma olhada, a prof não postou nada, tá ok. Então, até hoje está tudo certo. Eu até tenho só até o direito do consumidor, porque cada matéria, quando eu dou uma reciclada nos meus slides, muda a lei, muda tudo. Daí até a aula 4 eu estava tudo certo na legislação atual. Agora eu tenho que pegar as próximas aulas, porque as turmas de quarta e quinta e sexta vão fazer prova já semana que vem. Dessa aula 1, 2, 3, certo? E vocês não, vocês vão fazer só um trabalho que vai valer como avaliação e nota final igual. Então, fiquem tranquilos que tá tudo certo, tudo ok. E hoje a gente vai começar, deixa eu só terminar aqui a apresentação. Direto na aula de Direito do Consumidor. Quanto a essa apresentação inicial, mesmo que é muita coisa, vocês estão ok? Tudo certo? Só fazem assim para mim que tá tudo ótimo, tá? Perfeito. Depois, se a gente quisesse tocar mais no assunto, lembrou? Lá no final eu vou dar aula até as 9 e depois das 9 vocês podem, enquanto estão falando comigo, eu quero perguntar. Me perguntam tudo que vocês quiserem, eu fico o tempo que vocês precisarem, tá, gurias? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Então, fico bem à disposição de vocês. Por isso que eu boto um cronograma. Eu sou muito previsível, eu não gosto de fazer prova surpresa, eu não gosto de dar trabalho surpresa, eu não gosto de cobrar matéria de prova que eu não dei em aula, porque eu quero vocês aqui. Vocês estão entrando num curso agora, eu não quero que vocês saiam daqui advogados, mas sim eu quero que vocês saiam conhecedores da lei, que vocês entendam o que a gente está conversando, que lá na prática diária do dia a dia, vocês, isso a prof falou, isso eu lembro. E vocês vão ter uma segurança jurídica melhor para tratar. Mas eu não vou pedir o que significa esse artigo, o que é isso, porque não é obrigação de vocês. Eu quero que vocês entendam o conceito para poder trabalhar lá fora das aulas, certo? Então, é isso aí, a minha técnica com todos os alunos, tá? Todos que me conhecem sabem que eu trabalho assim, sempre fui assim. Fico muito feliz, assim, de saber que quando eu saio, eu sou lembrada, o pessoal me encontra na rua, comenta, prof, lembrei daquilo que tu explicou, precisei usar. E a gente fica feliz, porque é essa
a minha ciência, que eu quero que pelo menos o aluno, quando esteja lá na rua, aconteceu uma situação, não, tu tem um pouco mais de cultura, para isso que vocês estão pagando um curso, por isso que vocês se inscreveram, para ter uma qualificação. Eu não sou de teoria, de regra, de decoreba, eu gosto de conhecimento, tá? Então eu sou bem clara, sou bem didática, vocês vão ver que eu gosto de explicar bem explicado, e as minhas provas, quem está acompanhando comigo a aula, dá risada, porque é muito fácil. Quem não acompanhou a aula vai achar difícil. Então, vai do aluno, porque eu sou assim, ó, eu sou fiel. Ai, prof, mas parece que é muito fácil as provas. Não, porque eu quero só saber que a hora que tu pegou a tua prova, tu vai lembrar, isso a prof falou em aula, falou em aula. Quando eu tinha aula presencial, eu dizia para os alunos, quando eles iam com alguma pergunta, eu sabia os faltantes, né? Ai, prof, isso aqui eu não lembrei, eu não sei. Deu só falar, falei ou não falei em aula? Daí todo mundo, falou. Daí eu disse, aonde que tu tava? Tava aqui ou lá fora? Daí a pessoa ficava, Porque assim, é aquela classe que as pessoas vão fazer essa conexão, que é isso que é o importante do direito, porque ele é apenas uma parte do curso de vocês. E é isso que eu quero que vocês encaixam ali dentro, certo? Então, agora eu vou fazer, vou compartilhar com vocês a aula, que é o Código de Defesa do Consumidor. A Claudete, assim, vai estar os slides lá, tá? Até quem já vai olhar lá no AVA, no ambiente virtual, tem, assim, em PDF, mas vai ter também desculpa, aqui é a PowerPoint, vai ter em PDF também, porque tem alunos que não têm notebook nem nada, e às vezes não conseguem abrir o PowerPoint no celular. Daí me pedindo, prof, tem como botar em outro tipo de arquivo para nós conseguir estudar pelo nosso celular? Claro! Eu fui lá e botei em PDF. Então, vocês vão ver assim mais embaixo, tá? Aula 1, aula 2 em PDF. É por isso. É porque os alunos, alguns não têm condição financeira, ou só trabalham às vezes, talvez tem só onde trabalha o computador, às vezes quer estudar em casa, o celular não comporta certo arquivo, então a gente tem que facilitar o acesso ao estudo de todos os alunos. Então, o conteúdo é o mesmo, só que um é PowerPoint e o outro é PDF, vocês estudam aonde vocês quiserem, porque o que está num está no outro é igual, certo? Então, vamos lá. O que é a nossa primeira aula? A gente já vai entrar direto no Código de Defesa do Consumidor, que eu particularmente amo. Que nem eu sempre gosto muito de falar, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código muito prático, sabe? Ele é um código, que nem eu expliquei ali, eu vou dar uma passada nos slides, eu tentei ser a forma mais clara possível para vocês entenderem ele, porque até então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não existia até o ano de 90. Ele era assim, tinha um inciso na nossa Constituição Federal, tão somente, e depois disso tinha algumas aplicações dentro do Código Civil, mas que não direcionavam o Código de Defesa do Consumidor. Então, eles vendo a necessidade, lá no ano de 1990, eles criaram a Lei 8.078 de 90, denominada Código de Defesa do Consumidor. Então, isso aqui não cai nada em prova, tá, pessoal? É só para vocês fazerem a introdução, certo? Então, a partir dali, começou-se, então, a falar em consumidor, mas que nem eu digo sempre assim, aqui é consumidor, o direito do consumidor. Muitas vezes, mas não diz o direito do fornecedor. Então, o que a gente fala? Tem um ou outro artigo que isenta o fornecedor de responsabilização. Muitos, não sei se vocês são administração, curso técnico em administração? Claudete, sim. A Sabrina, sim. E a Carol? Não. Contabilidade? Não, técnico de RH. RH, ótimo. E a Carolina é o quê? Marketing. Marketing, perfeito. Para ti tu vai cair bastante, tá? Tu tem que saber bastante de consumidor. O RH não é tanto. Mas, assim, administrador, as minhas duas turmas são administração. E eu falo, vocês, como administradores, vocês não podem só pensar na pessoa eu, consumidora, mas eu tenho que pensar eu como fornecedora também. Eu também vou ter minha clientela e como eu vou trabalhar com essa clientela, sendo que só tem um código que defende praticamente uma parte. Então, a gente tem que trazer uma igualdade. E tudo que o consumidor tem de direito,
o fornecedor tem que estar na frente, ou seja, adequado a essa lei para não ser responsabilizado, certo? Então, lá, a partir de março de 91, veio o Código de Defesa do Consumidor para relacionar essa relação de consumo, que ela é muito clara, pessoal. Ali fiz vários exemplos, né? Ele envolve um consumidor, né? Que nem eu botei aqui uma foto da consumidora, um fornecedor, que pode ser o fabricante ou a loja que vende aquele produto do fabricante, e no meio um produto ou um serviço, certo? Até aqui tá, eu gosto de deixar bastante. Consumidor de um lado, o fornecedor do outro. Serviços públicos também são considerados fornecedores e nós consumidores. E o que une o consumidor e o fornecedor é um produto ou um serviço, necessariamente que remunera, certo? Então, essa se denomina a nossa conhecida relação de consumo. A relação de consumo, então, ela é formada por quem? Primeira pessoa, que é o consumidor, aquele que consome. Necessariamente e obrigatoriamente, esse consumidor tem que ser uma pessoa que consome e não revende. Eu comprei para mim, ou eu dei de presente, eu não vou revender aquele produto ou aquele serviço quando eu adquirir. Exemplo, vocês contrataram um curso técnico junto à Ideal Escola Técnica. Vocês são as consumidoras, porque vocês contrataram e estão usando. Agora, digamos que a escola era um polo, vocês eram uma outra escola e vinha a prof. Emanuele como aluna. Vocês apenas transmitiriam a aula da Ideal Escola Técnica para a prof. Emanuele. Vocês compraram lá da Ideal Escola Técnica, mas iam transmitir. Vocês serão consumidores? Não, porque vocês estão passando essa aula para terceiros. Quando tu repassa para alguém, tu não é mais consumidor. E isso, muito nos processos, o juiz analisa. Aquela pessoa foi consumidora ou ela apenas repassou, porque se ela repassou, ela não é consumidor. Então, ela não pode usar essa lei para se beneficiar, porque ela é uma lei que traz muitos benefícios para os consumidores. A começar que quando o consumidor entra na justiça, ele alega o que ele quiser. Pode falar que comprou a lua. O fornecedor, porque o código diz isso, inverte o ônus da prova, ou seja, a parte contrária vai ter que provar que ele não foi comprar, não foi vendida a lua para ele. E da onde tu vai provar isso? Tá entendendo? Então é bem complicado. É ali que o fornecedor tem que fazer o gancho de provar que o produto dele não tem lua no meio. E como ele chega nesse macete no jurídico? Porque às vezes se tu não tem como provar, tu marcha. E é bem complicado. Por isso que o consumidor, para se usar dessa lei, ele tem que ser um destinatário final. Fiz vários exemplos ali para vocês darem uma lida. Depois leia esses slides, que eu deixei ele bem claro para vocês. Eu só não vou ficar lendo exemplo por exemplo, senão eu não vou conseguir vencer o conteúdo, tá? Mas é aquela pessoa que ele utiliza para si ou para sua família como destinatário final, podendo ser essa pessoa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. As pessoas jurídicas podem também ser consumidoras? Sim, mas tem que observar como. Eu gosto de dar um exemplo aqui, assim, exemplo. Como eu disse antes, eu tenho uma loja de roupa, exemplo. Eu compro a roupa, vou lá para o Brás, lá em São Paulo, compro roupa, tá? E revendo aqui em Santa Cruz, roupa. Então, eu não sou consumidora de roupa, porque eu revendo essas roupas que eu comprei em São Paulo. Porém, eu fiz móveis sob medida na minha loja, certo? Deixei minha loja linda. E esses móveis começaram a dar problema. Eu sou consumidora dos móveis? É, porque eu não revendo os móveis. Eu revendo a roupa que está lá. Então, desses móveis, eu posso, pessoa jurídica, reclamar para quem me vendeu os móveis, quem prestou o serviço, para ele vir com, mas tu é pessoa jurídica. Não quer dizer, mas ali é uma relação de consumo. Eu não revendo meus móveis. Se eu revendesse móveis, eu já não era mais consumidor. Mas como eu uso para o meu trabalho, ou vou usar uma calculadora, vou usar um celular, vou usar um notebook, não é objetos de venda na minha loja, são para minha profissão. Então, ali eu sou consumidora, mesmo sendo jurídica também. Então, não tem problema do consumidor ser jurídico, desde que ele
encerre o vínculo do consumo, não revenda adiante. Lembra que eu falei antes? Então, não tem problema nenhum. Também temos a parte do consumidor por equiparação, que é aquela pessoa assim, ó, que não, exemplo, é um claro exemplo. Quando estou de aniversário, a gente ganha presente, né? E digamos que eu ganhei um sapato. E esse sapato tá descosturado. Mas não fui eu que comprei na loja. Foi a minha mãe. Eu posso pegar esse sapato e lá trocar? Pode. Porque eu sou uma consumidora por equiparação. O vínculo entre a loja foi a mãe e a loja. Porém, eu estou com a nota fiscal, posso trocar, estou dentro do prazo, eu posso lá trocar a roupa, não serviu para mim, etc. Então, eu sou considerada uma consumidora, então eu não preciso estar diretamente ligada na relação. Dei vários exemplos ali para vocês entenderem também, porque o Código do Consumidor também aceita esses consumos por equiparação, certo? E do outro lado, temos o fornecedor, que é aquela parte que entrega produtos ou serviços mediante remuneração. O fornecedor pode ser tanto o fabricante quanto a loja. Exemplo, vou dar um exemplo. Magazine Luiza vende TV da Samsung. Eu, Emanuele, comprei uma TV da Samsung que veio com defeito. De quem que eu vou cobrar? Vou direto na Magazine Luiza. A Magazine Luiza vai entrar em contato com o fornecedor, a fabricante. O fabricante tem 30 dias para resolver. Se não resolveu, cobro do Magazine Luiza. Magazine Luiza não deu providência, entra na justiça Magazine Luiza e Samsung. Os dois são responsáveis, os dois são fornecedores, porque ela revendeu a TV da Samsung, ela não fabrica a TV da Samsung. Então, quem que vai responder? A gente tenta sempre entrar contra os dois, porque digamos que uma Magazine Luiza da vida está falindo, a Samsung não vai falir. Então, eu entro com os dois, porque ali tem uma responsabilidade solidária, ou seja, os dois devem igual, da mesma parte. Ah, mas é da Samsung, eu só revendi. A partir do que tu revende, tu assume o risco, certo? Consumidor, código diz isso, certo? Então, o que é o vínculo que une? O produto, podendo ser produtos, né, bem móveis e bens imóveis. Tem aqui bens materiais ou imateriais. Imateriais, luz, etc., tá? Que a gente não consegue pegar, que é lá dos serviços públicos, que eu disse que também, que a RGE, a Corsã, etc., a gente é tudo como consumidores também. Ou um produto que a gente consegue pegar. Desses como produtos palpáveis, nós temos produtos duráveis e não duráveis. Por que eu falo bastante isso, que depois eu vou explicar para vocês, porque é prazo de garantia de cada um. Aquilo que não dura, a partir da compra, com nota fiscal guardada, eu tenho 30 dias para reclamar a troca. Produtos duráveis, que a gente já entende que nem o que é não durável. Alimentação, sabonete, etc. Essas coisas práticas, assim, que tu não é uma coisa que que tu vai durar mais? Um saco de arroz ou o carro? Óbvio que o carro. Então, tu consegue notar o que é durável, o que não é durável. Eu não vou perguntar se tem produtos duráveis e não duráveis. Não, vou querer saber que você saiba o prazo apenas. Então, o não durável é aqueles que a gente consome logo um shampoo, uma pasta de dente, tudo logo se vai. Já o carro, a casa, a geladeira, o celular, coisas que é para durar anos, eles perduram, daí são produtos duráveis. Aqueles duráveis, a partir da compra, eu tenho direito de reclamação 90 dias. Direito de reclamação quando tem defeitos, pessoal. Depois a gente vai explicar melhor sobre isso. Quando tem algum defeito. Então, esses produtos duráveis, eu tenho 90 dias da compra, vai estar na nota fiscal, para ir reclamar, porque todos os produtos duráveis têm 90 dias, certo? Está na lei. Mesma coisa com os serviços. Serviços é aquela prestação que um consumidor pega de um fornecedor de prestação de serviços duráveis e não duráveis. Não duráveis, cortar uma grama, contratar uma faxineira que faz a limpeza. A gente sabe que nem eu disse, pessoal, a gente contrata uma pessoa para limpar a casa, a gente quer que
por mais que é não durável, às vezes é exatamente não durável, porque no outro dia tá tudo podre, né? Mas modo de dizer, dependendo da bagunça que tem na casa, né? No outro dia a pia já tá toda bagunçada, aquela pia linda, maravilhosa, na noite já tá bagunçada. Mas é um exemplo, não durável, não durou aquela faxina, certo? Agora, se eu vou mandar pintar a minha casa, se eu vou mandar fazer uma prótese, botar um aparelho, são coisas, uma prestação de serviços que vão durar, que a gente pode usar e não vai se acabar. É a mesmo tempo de prazo. Não durável 30, durável 90. Ambos são o prazo para reclamar, se eu tenho alguma coisa para reclamar dentro desse prazo ali, certo? Vocês já vão me entender por que eu quero falar desse prazo tantas vezes, certo? Que é os 30 e 90. E daí eu coloquei aqui exemplos de duráveis e não duráveis, para vocês lembrarem depois, até lá na hora da prova. Serviços públicos, que lá é energia elétrica, ônibus, muitos outros, esgoto, limpeza pública, tudo ali. Esses são fornecedores, né? E nós somos o consumidor da água, do esgoto, da limpeza pública, do asfalto, etc. A gente pode usar o Código de Defesa do Consumidor para se defender. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem princípios, e os princípios que fundamentam a nossa relação de consumo, que isso aqui eu justifico para o juiz. Todos os consumidores são determinados vulneráveis e hipossuficientes, sempre. Que significa o quê? Ele não precisa saber do produto. Ninguém mandou o fornecedor não explicar as coisas para ele. Mas é o lógico, azar. Se não está escrito, se não está documentado, ele é vulnerável, então ele é a parte mais fraca, ele merece indenização. Resumindo, é isso. Então, o que o fornecedor faz? Quando ele for prestar um serviço ou quando ele for vender um produto, ele tem que falar as características desse produto ou desse serviço documentalmente, talvez em anúncios em redes sociais, na própria loja ou numa própria etiqueta que está no produto, para esse consumidor não se passar por sem vergonha. Exemplo, assim, um exemplo clássico. Eu tenho intolerância com glúten, tá? Sei que eu não posso comer farinha de trigo. Vou eu lá no Miller, compro um pão cacetinho. Óbvio que eu vou ficar mal. E daí eu vou dizer, ai, mas no cacetinho não tinha nada dito, escrito, este produto contém glúten. Eu achei que era assim, porque tem que constar, tudo que tem glúten tem que constar. Então eu quero uma indenização do Miller. Mas é óbvio que não vai ter, porque sabe que cacetinho tem? Deveria ele ter explicado que eu sou vulnerável. É assim que funciona a vulnerabilidade do consumidor. Então, por isso que tem que ter um cuidado, principalmente quem é fornecedor, certo? Então, é isso, para vocês entenderem o que significa. Dever governamental, quero dizer que o Estado tem a obrigação de cuidar todas essas relações de consumo. Tem que ter uma garantia, né, uma qualidade, uma segurança que esse consumidor, quando vai comprar esse produto ou esse serviço, ele sempre traga uma melhoria para a vida desse consumidor e não acaba trazendo um prejuízo ou uma lesão. Ambas as partes têm que ter uma boa fé, aquela coisa de honestidade, sabe? Que as partes sejam honestas na hora de negociar algum produto de relação de consumo. Todos os produtos necessariamente precisam estar devidamente informados, especificando se alguma coisa contém risco ou não. Por que tu acha de um tempo para cá, exemplo clássico, os brinquedos começaram a botar nas caixas a partir de criança de 3 anos, a partir de crianças de 5 anos. Por quê? Porque ia lá a mãezinha, comprava um brinquedo que por lógica, uma criança só de 5 anos poderia estar usando, mas o bebê de 1, a mãe comprou, o bebê botou na boca, engasgou, parou em hospital, provas de laudos médicos que estava engasgada por causa daquele brinquedo. O que acontecia? A mãezinha entrava na justiça contra o fabricante e contra a loja. Então, que por mais que é uma coisa inofensiva, volto a dizer, é vulnerável. Ai, mas eu não sabia, não tinha nenhuma coisa dizendo que eu não podia dar isso para minha criança. E acontece, certo, pessoal? Então, por isso que é um exemplo clássico, eles colocar hoje na caixa a partir de 3 anos. Daí a mãezinha ganhou, a criança fez 2 anos e deu para a criança. Ah, vou entrar na justiça, se engasgou, ou se cortou, se machucou, etc. Vai lá com a caixa, o fornecedor mostra. O que está escrito aqui? 3 anos. Que idade tem sua criança? 2.
Então, nós advertimos que criança de 2 anos não pode usar. Ninguém mandou. Tu assumiu o risco. Ninguém mandou tu, lendo uma caixa que diz 3 anos, que o teu filho de 2 anos utilize. E o juiz, ok, fornecedor, tu foi precavido, tu teve a informação na caixa, o problema da mãe, a mãe que botou em risco a criança, certo? Esse é o dever da informação que eu volto lá. Acesso à justiça, se uma das partes não estão satisfeitas, elas podem recorrer ao judiciário e buscar as suas devidas indenizações. Dentro da relação de consumo, a gente tem 3 escalas. O vício, primeiro, o mais conhecido é o vício, se chama vício ou fato. O que são esses dois? O vício é o vulgo defeito. Produto defeituoso, tá, pessoal? Aqueles produtos que vêm, que eu digo assim, eu brinquei na aula de quarto, eu disse assim, uma calça que vem rasgada. Eu disse, não, calça não vem, mas hoje em dia é moda calça rasgada, né? Antigamente, Deus me livre sair com uma calça rasgada, né? Mas uma calça que descosturou, um sapato que tá descosturando. Defeitos claros. É denominado vício, tá? Fui na loja, comprei a tal da calça, não reparei, cheguei em calça, o bolso tá descosturando. Ou já abri uma costura debaixo do braço da camiseta. Ou o blusão tá com uma mancha ou um ponto lá aberto. São defeitos. E a gente tem que provar que efetivamente esses defeitos foram defeitos do produto e que não fui eu, consumidora, na hora de provar que estraguei aquele produto. Porque queria dizer assim, uma coisa é eu comprar uma calça e chegar em casa e ver que aquela calça tá com o botãozinho caindo, mas é condizente aquela calça e eu vou usar. Agora, alguma coisa que eu digo assim, vai lá, que número tu calça? Que número de calça tu usa? Aí eu tô usando 42. E, na verdade, tu usa 50. Óbvio que o Porto Alegre não vai entrar dentro de Santa Cruz. E é óbvio que quando tu vestir, a calça vai estourar, por lógica. E ali o próprio consumidor, o próprio fornecedor vai se tocar que aquilo ali foi um mau uso, voltou esgaçada, e dependendo como é que é determinado o mau uso, o consumidor, o fornecedor não é obrigado a restituir, tá, pessoal? Então, eu tô querendo dizer assim, vícios, defeitos que tu percebe, ok, que tá estragado. Eu disse assim uma vez, eu dei exemplo clássico, por isso que até eu vou botar numa foto mais adiante um sapato de cada cor. Aí, prof, porque um exemplo tão bizarro. Eu nunca me esqueço quando eu era criança, uma vez, era Natal, né? Meu Deus, meus presentes, assim, eram os mais legais. Era Natal, né? Meu Deus, pai e mãe não tinham condição. E como meu aniversário fica perto do Natal, assim, eu ganhava um presente só. E o que eu queria? Eu queria um tamanco da moda, que eu queria usar na noite do Natal, na missa, lá nas parentaiagens que eu ia ir. Cheguei na hora, comprei o tal do sapato, mãe me deu lá da tamanquinho, né? Criança, sei lá que idade eu tinha, 5, 6 anos. E quando eu abro a caixa, que eu não tinha mais olhado, tal, porque a mãe tinha dito que era de Natal, a gente não podia mexer, era só no Natal. Abri a caixa, era um sapato de modelo diferente do outro. Eram 2 tamancos com tiras pretas em cima, mas o solado, um era arredondado e o outro era quadrado. Azar. Chorei que eu queria usar aquele sapato. E a mãe disse, mas não, vamos segunda trocar na loja, né? Não, como eu ia passar meu Natal sem meu sapato novo, tudo as primas de roupa nova e eu não. Imagina. Enfim, fiquei com aqueles tamancos lá, um de cada estilo. E olhando de cima até tava ok, mas de baixo tu via que o solado não tinha nada a ver. Enganava, mas azar, enfim. Mas é um vício, é um defeito. A loja ali me deu um pé de cada cor. É um vício, claro, um defeito. Outro se chama o fato. O fato, além de defeituoso, ele causa acidentes em nós. Um celular que explode, alguma coisa que acaba nos machucando fisicamente. Então, o defeito em si, eu vou ter direito apenas da troca daquele produto. O fato, não. O fato, além da troca do produto, se eu me machuquei, eu tenho 5 anos para pedir uma indenização. Que tu acabou, desde que tu comprove que não foi um mau uso, que efetivamente era novo e explodiu. Novo, né, pessoal? Que nem eu digo assim, um liquidificador que explode, tá? Mas o liquidificador recém-comprado, não o liquidificador que tu herdou da tua avó e ele já faz 40 anos, daí tu não tem como entrar na justiça, óbvio, né? Então é só para vocês entenderem,
tudo produtos novos. Tudo a gente fala é produto novo, prazo de produto novo. Os 30 e 90 que a gente falou antes. Deixei vários exemplos ali para vocês também lembrarem do que se trata. O que é o fato, que é aquele, dependendo do que acontece contigo. Exemplo, assim, uma vez, eu dava um exemplo bom, que tinha uma leva de um carro, se eu não me engano, era o Onix, se eu não me engano, era o Onix. Não lembro. São duas coisas, mas era o Onix que ele pegava fogo. Era um Onix novo que veio, que saía da concessionária, e ele saía faísca de dentro dele. Isso é um fato. Daqui a pouco, se alguma pessoa, ele era um defeito, porque óbvio que um carro não pode, carro zero ainda, né? Não estou dizendo lá um chevetão lá que até o motor já foi refeito. Estou querendo dizer um carro zero que saiu da concessionária e aquela frota toda teve que ser retirada de circulação porque algumas pessoas acabaram se machucando. Então, isso é um fato, porque além de ter o fogo, que ele é um defeito, ele poderia trazer um prejuízo para essas pessoas, as pessoas puderam ser indenizadas, certo? Então, isso é um fato de serviço bem claro para eu explicar para vocês. Deixei exemplos ali, aqui eu fiz um exemplo de um celular que explodiu, e o vício em si é aqueles produtos que não funcionam. Ó, comprei o liquidificador, ele não gira. A TV lá simplesmente fica preta ou o volume não funciona. Comprei um carro novo e ele simplesmente desliga do nada. Comprei um carro e ele veio lá com o estofado rasgado, ou com a lataria riscada. Então, vários desses são considerados vícios de produtos ou serviços. E aqui dei exemplos também, e que vocês têm os prazos para reclamar. Então, que é o 30 de produto não durável, 90 de produto durável, né? Ali é o sapato um de cada cor, que eu quis dizer que era o meu tamanco, não era um de cada cor, os dois eram pretos, só que um era redondo e outro era quadrado, mas tudo bem. E temos também o conhecido como vício oculto, porque ali o meu sapato, quando eu abri a caixa, eu logo vi que eram diferentes. Porém, um celular que simplesmente eu comprei novo hoje e daqui um mês a bateria já está viciada. Não foi um mau uso meu. Óbvio que por um mês o celular não vai nunca ficar com a bateria viciada. Isso se denomina vício oculto. É um vício que, com o uso, dentro da garantia, apareceu um defeito. E esse defeito é passível de troca, certo? Porque quando eu comprei lá na Magazine Luiza, eu olhava meu celular tá ok, ele não estava com problema algum, estava funcionando. Porém, depois de um tempo, o celular dentro da garantia começou a viciar a bateria. E ali é um vício oculto, certo? Então, essas responsabilidades e isenções por esse vício de produtos ou fatos. Que nem eu digo antes, falei antes, a responsabilidade é solidária, a gente ingressa, então, contra a loja e a empresa que fabrica, pode acionar, se quer acionar só um, pode. Quer acionar os dois? Melhor, porque um dos dois vão ter que pagar essa responsabilização contigo, certo? Então, o fornecedor vai ser responsabilizado, então, conforme artigo 12, se ele colocar no mercado algum produto que traga o risco é exemplo, o exemplo de antes do brinquedo que a criança menor de idade, lá menor de 3 anos, engolia. A criança não era só um defeito, ela quase morreu, ele ia ser responsabilizado. Porém, ele é em risco ainda, se colocar no mercado. Mas ele adverte, acima de 3 anos. Os 3 anos não vão mais botar na boca, vai saber que não pode mais botar na boca a partir dos 5, etc. Daí ele já não vai mais ser responsabilizado. Ele precisa, volto lá nos princípios, trazer uma boa informação. Tem que provar também que, efetivamente, se aquele produto que a criança se afogou era o meu. Pode ser daqui a pouco que ele vai lá querer entrar na justiça e diz que eu tinha um Lego, o Lego, ele se engasgou com o Lego, mas eu não fabrico Lego, eu fabrico massa de modelar, exemplo. Então não tem nexo do que ela está querendo pedir de mim, porque como é que ela vai falar de uma coisa se eu nem fabrico, minha empresa nem tem isso, minha empresa é outra. Ela que vai falar lá com os Lego, que efetivamente sufocar a criança dela, que não tinha advertência, né? Porque eu faço só massinha de modelar.
exemplo, né? E daí sim seria indenizável, senão, caso contrário, não teria a responsabilização, que essa é, quer dizer, ou não fui eu que coloquei esse produto no mercado, ou esse produto está lá no mercado e está bem advertido, bem informado, então é culpa exclusiva desse consumidor ou de terceiros que não orientou esse consumidor. Assim eu posso ser excluído de responsabilidade. Se tu conseguir provar bem isso, muitas ações, pessoal, muitas ações tu consegue responsabilizar, desde que tu traga bem informado a tua trajetória de material que tu coloca no mercado em si para venda. Mesma coisa na questão dos prestação de serviços, né? Os serviços, se foi realmente entregue como foi contratado, ele tem um objetivo final, cortei a grama está bem cortada, bem direitinho, tudo certo? Ok. Então não tem problema. Agora só que digamos, vai lá o cortador de grama, tu vai lá e ele corta todas as roseiras que tinha. Precisava? Não, tu pediu para cortar a grama. Então, efetivamente, foi no dia que cortou a grama, foi no dia. Então, possivelmente foi o cortador de grama. Mas se tu conseguir provar, não, quando eu estava lá, eu fiz uma foto do pátio antes e uma foto do pátio depois. E se nós olhar as duas fotos, na foto do pátio antes, a roseira já não existia. Então, alguém antes de mim já cortou. Não fui eu. Então, é uma forma de prova do fornecedor. Então, para te ver como os detalhes que às vezes a gente tem que se ater, que parece tão besta, mas se alguém quiser nos cravar, consegue tranquilamente, certo? Que dele vai dizer culpa exclusiva de terceiro. Falei aqui as exclusão, que é a mesma coisa, né? E quando vem um produto com defeito, o que acontece, prof? Então, ali eu cheguei produtos tanto duráveis ou não duráveis, né? Geralmente, produtos duráveis, nesse caso, sempre artigo 18, tá, pessoal? Isso aqui é para vida de consumidor. Comprei uma coisa na loja, tô com a nota fiscal, deu problema, um vício. Vou lá na loja, peço para a loja tomar providências. O Código de Defesa do Consumidor diz que a loja tem 30 dias para resolver. Ai, mas eu quero na hora. 30 dias. O código diz isso. Se a loja já quiser te resolver no dia, é a loja que está sendo legal. Mas a lei dá um prazo de 30 dias. Fechou os 30 dias corridos da data ali que tu entregou o produto na loja, volta na loja, no 31. E aí, resolveu? Não resolveu. Nesse dia, vocês têm direito a pedir uma substituição do produto, tá? Não quero mais esse celular, eu quero agora um igual a esse, já que o outro tu fica, faz o que tu quiser, eu quero esse mesmo celular. Ou, me dá o dinheiro de volta, não quero mais ficar, não vou mais comprar, vocês estão me deixando na mão. Ou, eu gostei, tem um Samsung, mas eu gostei do iPhone. Tá, mas o iPhone é mais caro. Não, mas eu pago a diferença. Daí paga apenas a diferença. Desconto o valor do Samsung e compro o iPhone, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor dá esse direito para todos os produtos com defeito, certo? E ali eu falo o que são os vícios, também a gente já conversou, né? Produtos duráveis e não duráveis. Outra coisa que eu gosto de falar muito. Direito de arrependimento, pessoal. Direito de arrependimento é só uma hipótese. Eu só posso me arrepender daquilo que eu não vi. Ou seja, artigo 49. Eu só posso me arrepender de uma compra online. Só. Compra online que eu comprei online, paguei online e nunca tive acesso a esse produto ou esse serviço. Quando o produto chegou, não tem nada a ver com o que está no site. Tenho 7 dias do recebimento para devolver e receber meu valor de volta. É isso aí, sempre. Agora, prof, eu comprei online e quero o arrependimento e não quero dar. Tá, mas me conta a tua história. Não, é que eu vi eu sigo lá no Instagram uma lojinha de make e eu queria um iluminador. Daí eu chamei a moça veio aqui em casa, me trouxe iluminador, eu vi o iluminador e comprei. É direito de arrependimento? Não mais. Porque a moça foi até tua casa, tu viu o iluminador
e tu comprou depois de ver. Daí tu não tem mais direito a se arrepender. Arrependimento é só para quando tu chega no produto sem ter conhecimento do que está chegando para ti. Daí tu pode se arrepender. Caso contrário, não. Ah, mas digamos eu fui na loja física. Cheguei em casa, comprei um sapato. Cheguei em casa e depois pensei, eu tenho um igual, nem lembrava. Quero trocar. A loja pode direito de arrependimento? Não, porque tu foi lá na loja, tu comprou. Mas as lojas, às vezes de boa praça, pega e diz assim, não, pode devolver, tá dentro ali, tu tem uns 7 dias, sei lá, uns dias assim que eles dão pequenos, 30, tu pode ir lá devolver o produto, mas tu fica com um vale. Eles não vão devolver esse produto para ti, eles vão te dar um vale. Ah, tu compra então outra coisa aqui dentro da loja, certo? Se o sapato não tiver usado, claro, daqui a pouco tu foi lá, usou 3 dias o sapato, vai querer trocar, voltar na loja e trocar, isso não vai poder. Mas digamos assim, comprei hoje, cheguei em casa, me arrependi já amanhã, ou depois eles vão olhar lá, tá sem sinais de uso, eles podem. Eles não são obrigados. Se eles não quiserem trocar, eles não precisam trocar. Eles vão somente se for só, única e exclusivamente online, certo? Então, esse é o tempo ali, os 30 duráveis e os 90 não duráveis, sendo que para a indenização são 5 anos, a partir da explosão ou do acidente que aconteceu comigo. Tá, prof, agora nós chegamos lá. Por que tanto fala do durável e não durável 30 e 90? Chego lá porque o 30 e 90, principalmente o 90. O 90 de produtos duráveis, que geralmente é os que dão os defeitos em si. Os não duráveis, que é um pacote de arroz, exemplo. Eu gosto de deixar 2 exemplos. Como fui hoje lá no Nacional. Cheguei lá, comprei uma massa. Não olhei a data de validade. Na hora de chegar, estava com pressa, foi na hora do meu meio-dia, cheguei em casa, fui guardar a massa. E eu comprei hoje, tô com a nota fiscal. E eu vi que ela vai vencer daqui a 2 dias. Eu disse, poxa, não vou fazer hoje nem amanhã, eu comprei já para ter aqui no mês. O que eu faço? Pego a massa, ela não estava em promoção, estava lá na prateleira normal. Pego a massa, volto lá no Nacional, mostro, ó, tá vencendo, aqui tá a notinha. Eles trocam por uma com prazo maior. É o produto não durável, tem que ser durante 30 dias, certo? Ou, muito cuidado, os pega-ratão, promoções. Quando eles botam na promoção, geralmente é um produto que já está vencendo. Aí tu tá assumindo o risco. Porque produto em promoção, geralmente que eles falam, não aceitamos troca. Exatamente por isso. E tá certo. Por quê? Porque eles já fazem essa promoção pelo um preço abaixo, exatamente porque alguma coisa tem nesse produto. Então, e tá certo, eles não. Às vezes a loja até troca, mas muito difícil se tá em promoção. Mas estou dizendo prateleira normal, ok? Tenho 30 dias, só que eu tenho que ter a nota. Não adianta eu chegar com o pacote de arroz lá da massa, quero trocar lá no Nacional. Tá aí, cadê tua nota fiscal? Não tenho, joguei fora. Não vai adiantar, tem que ter nota fiscal. Os produtos duráveis, que são os 90 dias, eu gosto muito de falar isso. Os produtos duráveis, eles são. Quando a gente vai lá no tal do Mercado Livre, quem conhece Mercado Livre, eu compro bastante Mercado Livre. A gente olha às vezes lá nos fornecedores, só dou risada. Fornecedor escreve: damos garantia de 90 dias. Nossa, quanta garantia. Gente, ele não deu garantia nenhuma. A lei obriga ele a dar. Se ele escreve isso ou não escreve, dá na mesa, porque não é ele que está dando essa garantia, é a lei, artigo do Código de Defesa do Consumidor. Então não tem garantia que o consumidor dá. Na verdade, é a lei que está obrigando ele a dar 90 dias. Então, agora vamos para o pior. A gente vai numa loja aqui na cidade. Vamos dizer que a gente vai lá na Benoit. Vou lá na Benoit, quero comprar uma geladeira, tá? E a geladeira tem 1 ano de garantia, tá? Já vem com 1 ano de garantia. Daí eu vou perguntar, que ele sempre fala, esse aqui a gente dá 1 ano de garantia. Daí eu pergunto, garantia contratual? Sim, garantia contratual. Daí, minhas amigas, nós temos 1 ano que a Benoit me deu garantia contratual, 12 meses, mais 3 meses da lei. Ou seja,
É todos isso, porque a garantia legal e a contratual se somam. Então, em vez de eu ter 12 meses de garantia, eu vou ter 15 meses de garantia. E vai lá que coincidentemente, a minha... Por isso que eu perguntem se é contratual. É contratual, tá lá 12 meses contratual. Então, são 15. E minha geladeira não é que estraga no 14º mês? Daí a gente vai dizer, bah, era só 1 ano de garantia. E, na verdade, ela ainda estava em garantia. Então, vocês podem ir lá na loja, trazendo a contratual é 12, mais as 3 que a lei te dá. Então, se soma, um não abate o outro. E tu ainda vai poder pedir uma outra geladeira naquele artigo 18, 30 dias para resolver. Senão, tu pede uma outra, pede dinheiro de volta e etc. Agora, o que mais acontece, por isso que eu estou falando para vocês, quando vocês dizem é 12 meses contratual. Ah, não. Contratual eu dou 9, porque os 3 a lei obrigou. E é campeão das lojas fazerem isso, pessoal. Então, eles não estão dando garantia de 12, eles estão dando apenas de 9, porque 3 é obrigatório eles dar. Entenderam? Então, é bom para vocês saberem, porque quando vocês trocam, e assim, ó, muito consumidor já deixou de pedir, às vezes até aquela estendida. Quantos tu vai, daí tu comprar? É 1 ano, contratual, sim. Mas eu vou pagar aquela taxa por mês lá, que eu peguei 2 anos, 24 meses. Daí é 24 contratual, mais 3 legal. Estou amparado nesse período e eles têm que fazer artigo 18, trocar como se der um defeito, um vício oculto nesse período, certo? Então, tá bem explicado isso ali para vocês também. Por isso que eu falo tanto dos 30 e 90. Geralmente, nos 90, quando vocês forem comprar um produto e eles falarem garantia, perguntem isso, porque é importante vocês terem a nota fiscal, porque é campeão produto dá problema logo depois que termina a garantia. E ainda, talvez teu produto ainda está em garantia, tu pode ir lá pedir para ele trocar por outro novo, 0. Certo? E esse novo 0 zera a garantia. Vocês têm mais 1 ano de garantia, porque é um produto novo. As pessoas não sabem, ninguém não fala isso. Então, atentem, certo? Então, as ofertas, que nem eu falei antes para vocês, tem que estar bem clara, bem específica, principalmente o que está na placa é o que vale. Campeã de a gente ir no mercado, e no mercado tem uma plaquinha de um valor e lá no caixa bate outra. O que vale? Aqui está na placa. Sempre. Claro, se o produto for igual, que nem vou dizer assim, uma vez eu fui lá, passei vergonha. As pizzas lá do Nacional estavam tanto, mas era pizza de calabresa. Eu tinha pegado de frango catupiry. Daí isso é uma coisa. Mas agora, a pizza de calabresa da Seara está em promoção. Tá lá a placa. Cheguei lá, R$12. Cheguei lá, passou por 20. Não lá, tá a placa. Ah, não, mas era só final de semana. A placa tá lá. Vale o que tá na oferta. Tem que eles abater do preço. Tá? Então, muito cuidado com essas ofertas. Se o produto é aquilo que está anunciado, vale o que está na oferta, foi erro do estoque, certo? Ali, exemplo de publicações, né? Claro, pessoal, que eu digo assim, ó, mas assim, não vamos ser extremistas. Digamos que eu vou passar na frente de uma loja, em vez de da loja constar uma televisão de 3 mil, constar R$300, vale o que está na oferta, o juiz jamais vai dar, porque é óbvio que tu nunca vai comprar uma TV zero por R$300. Ali foi um erro grotesco. Mas estou dizendo aquelas promoçõezinhas de mercado, valores que fecha 5, 10, 20 pila, sabe? Isso ok. Mas assim, uma coisa que traga, se tu sabe que uma TV nova nunca vai ser uns R$300, sendo que qualquer uma no mercado é quase 4 mil, e eles estão na promoção de 3 mil, só que eles, em vez de botar 3 mil, botaram 300, é óbvio que tu nunca vai ganhar nada em cima disso, sabe? É erro grotesco. E temos também 2 outras coisas que tem que ser falada, propaganda enganosa e propaganda abusiva. A enganosa é aquela que induz ao erro, que chama o consumidor para uma coisa e é outra. É proibida essa prática no Código de Defesa do Consumidor, certo? Mesma coisa que abusiva, é aquela... Hoje em dia, as abusivas, pessoal, até porque ela pode gerar um dano material ou moral, elas, na realidade, não são mais muito utilizadas. Mas a abusiva, ela
nos anos lá de 90, era muito prática comum de dizer assim, ó, que eles exploravam um gênero, eles exploravam cor. Uma vez tinha uma propaganda de uma negra que tem o cabelo afro, né? E ela meio que na propaganda ela se desmoralizava porque ela queria aquele cabelo liso, porque ela tinha o cabelo ruim. Tipo assim, ó, ela era um abuso, sabe? As pessoas que afros naquela época se sentiam triste do que estava acontecendo na propaganda. Era uma propaganda abusiva mesmo, assim, que não era pesava para o consumidor. Então, isso é vedado, é passível de multas, infrações, às vezes, que a gente vai falar mais adiante na esfera administrativa. A abusiva hoje até não existe mais tanto, mas a propaganda enganosa é campeã e você é passível de indenização, tá, pessoal? Daí dei exemplos ali para vocês, né? Outro, isso aqui não vai ser, tá terminando a aula, outro também não vai ser um conteúdo de prova. Cobranças de dívida, pessoal, isso que eu também gosto muito de falar, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo que tu pagar em 2 vezes, a segunda vez sendo errado, tu ganha em dobro. Como assim, prof? Conta de luz, fui lá, paguei a conta de setembro, 8 de setembro, venci a minha luz, R$100, paguei. Chegou em outubro, tô com o comprovante, saiu da minha conta, tudo pago. Chegou em outubro, a RGE me cobrou de novo, setembro e outubro. Posso fazer 2 coisas. Ou ligar para a RGE e dizer, olha, vocês estão me cobrando uma dívida que eu já paguei. Ah, mas tu tem que pagar, senão a gente vai te colocar no SPC Serasa. Tá aqui o comprovante. Tu quer que eu mando? Manda, deixa eu ver. Vou olhar. Ah, não, tu já pagou. Deleta, esquece, tá? Acabou por ali mesmo. Ou pode essa RGE dizer, não, tá em aberto, tu vai para o SPC Serasa. Ou não. Enfim, tu vai lá e paga de novo essa conta, sendo que tu sabe que tu já tinha pagado em setembro os R$100. O que tu vai fazer? Vou entrar na justiça. Porque eu vou trazer o comprovante de setembro, mais o comprovante de outubro, setembro e outubro de novo, né? Que são 2. E vou dizer, aqui eu paguei R$100. Em outubro, paguei os mesmos R$100 em outubro. Paguei em 2 vezes. O que a RGE vai fazer? Me devolver 100 que eu paguei a mais 100 por indenização. Eu recebo em dobro. Tudo, mas eu tenho que pagar. Se eu não pagar, só por ser cobrada, eu não tenho direito ao recebimento em dobro. Mas tudo que for descontado, pessoal, às vezes tu vai lá, pega o cartão de crédito, tu vai lá, esses dias uma amiga minha foi numa loja aqui da cidade e ela foi pagar a fatura do cartão dessas lojas aqui do centro e era com cartão de crédito da loja. E na loja tinha um monte de contratação que ela nunca fez. E daí a moça disse, se tu não pagar, tu vai para a SPC Serasa. O que ela fez? Ela pagou e agora ela vai pedir restituição em dobro, porque ela nunca contratou aqueles serviços, pagou o valor, e além de receber o valor que ela pagou indevidamente, ela vai cobrar que esse valor volte em dobro. E eles vão ter que marchar. É a lei. É lei, pessoal. E outra, pode acontecer também, que vocês, então, têm 2 saídas. Ou vocês recebem o dobro, ou ainda, eu fui lá, paguei a luz. No outro mês fui cobrar de novo. Ah, vai ficar para as SPC Serasa. Me coloca, eu tenho o comprovante que eu paguei. Paguei só de outubro e deixei aquela segunda de setembro, que já está paga, aberto, tá? Me botaram na SPC Serasa. O que eu faço? Entro na justiça. Provo que está pago, provo que eu não quis pagar, porque eu já paguei aqui, e a única indenização, 100% de danos morais, ganha na justiça é ser cobrada indevidamente. É a única, hoje em dia eu digo, eu vou entrar com danos morais. Todo mundo fala. Ninguém mais ganha dano moral, porque o dano moral está tão popular que os juízes já estão de saco cheio que as pessoas falam que vão entrar com dano moral. Mas um dano moral de olho fechado, tu não precisa provar nada. É tu ser cobrado de uma coisa indevidamente
e devido a essa, indevidamente, eu ir para o SPC Serasa. E esse SPC Serasa, gente, tem que ser a única. Se eu sou um caloteiro com 30 inscrições, daí não adianta. É só aquela conta ali que me fez ir para o SPC Serasa. Ganho indenização. Brincando, 7, 8, 10 mil. Tá? Então, Código de Defesa do Consumidor também garante isso. Banco de dados. Essa aqui até é uma atualização. Todas as vezes que eu tô devendo, eles têm que me notificar que eu estou devendo e vão me inscrever no SPC Serasa, certo? Não regularizei, eles vão me botar no rol de mal pagadores. Nesse rol de mal pagadores, eu fico 5 anos. Depois de 5 anos, eles têm que me tirar. Tá, mas tu não pagou a tua conta ainda. Eles têm que me tirar. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Fiquei triste em saber, ou feliz, dependendo do caso, não sei, que eu vi uma decisão de um tribunal, agora de um STJ da vida, STF, que eles entenderam que aquele devedor, mas era um caso concreto, não ia ser levantado em 5 anos, porque ele era muito caloteiro, era uma pessoa com histórico de caloteiro, e ele não pagava as dívidas, tinha milhões de histórico, e ele queria que tivesse a dívida levantada, e os embargadores entenderam que não ia levantar, porque tu via que ele era um sem vergonha, que ele só fazia dívida em cima de dívida, ia deixar mais tempo ele negativado, contrariando a lei. É uma decisão de tribunal, pessoal. Não é a lei, é um caso específico. Quando eu pedi na prova, eu quero a lei, tá? Se vocês verem, às vezes, na TV, é um caso específico. O que eu quero saber é 5 anos ali da lei, certo? Então, as proteção contratual, os contratos têm que ser de fácil compreensão, eles precisam que o consumidor tenha acesso, que o consumidor leia esse contrato antes de firmar, isso aqui eu já falei antes do arrependimento. Isso aqui é só para vocês saberem se, quando tem aquelas, a gente pode ir no Procon, no site do consumidor online, fazer as nossas denúncias frente aos fornecedores. O Procon ou o site do consumidor, eles vão atrás averiguar e vendo que o fornecedor está errado, eles vão aplicar multas, vão caçar registro, vão tirar o produto de circulação, vão tirar o alvará, vão fazer inúmeras outras situações para aquele fornecedor aprender com o erro dele, tá? Também existe crime de relação de consumo, mas isso aqui eu não vou pedir na prova, vocês podem ler a parte de vocês também, é só a título de conhecimento. E o que eu posso fazer como consumidor? Eu, primeiro, vou até o fornecedor mediante nota fiscal, se ele não resolveu, ou eu não quero ir para a justiça, odeio justiça, eu vou para um Procon da vida, que ele vai lá com os seus dados, ele vai atrás desse fornecedor, tentar averiguar o que realmente aconteceu, e pedir para esse fornecedor, então, dar o devido atendimento nosso, ou se eu não quero ir para a Procon, quero ir direto para a Justiça, não tem problema nenhum, eu posso entrar no juizado especial cível, se o valor do meu produto com defeito for abaixo de 20 salários mínimos, eu nem preciso de advogado, eu faço tudo isso online no balcão virtual do TJRS, e se precisar de advogado, a Justiça nomeia um advogado gratuito para nós, certo? E era isso, meninas. Acho que, deixa eu ver se tem, acho que, se eu não me engano, acabou. Sim. Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Prática do dia a dia, né? Conhecimento. Vai dizer que muita informação de vocês, agora que eu falei hoje, vocês vão saber para a vida de vocês. Eu não vou querer que tu me diga lá qual que é o artigo que dá o direito a recebimento em dobro. Não, vocês não precisam saber. Eu quero que você saiba que o Código de Defesa do Consumidor tem essa lei que ampara vocês, que um dia vocês vão procurar o Código de Defesa do Consumidor quando for o direito de vocês, e vocês vão ler ele, porque tem pouquíssimos artigos, e ali dentro vocês vão achar o direito de vocês, que é lá no artigo 42, para um dia reivindicar. Ponto final. Se vocês não souberem, o advogado de vocês, ele vai saber, certo? Dúvida de aula, nada mais? Tá, então é isso aí mesmo, pessoal. A gente terminou a nossa aula. Esse é o conteúdo 1 que vai cair na prova lá do dia 29, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor cai. Semana que vem a gente vai falar de direito de obrigações, na outra a gente vai falar de direito civil e sucessões.
não terá trabalho sobre esse material. Meu trabalho vai ser com vocês, aula 1, aula 2, aula 3, que eu vou cobrar mais adiante, não perto de prova também, para não estressar vocês também, certo? Mas assim, eu sempre falo, lancei um trabalho, vou lançar o trabalho, eu vou avisar vocês. E no dia antes da prova, ali na semana antes da prova, vou dizer, pessoal, lembrando, semana que vem a gente tem prova, a prova vai ser online, vou mandar o link para vocês no computador de vocês, e vocês vão responder isso em casa. Depois da aula, vou lembrar isso. Terminou a prova, não tem aula aquele dia, pessoal. Que nem quando a gente vai na sala de aula, a gente entrega a prova para a prof e vai embora. Mesma coisa. A aula tem, a prova tem 1h30 de duração. A gente vai começar, então, como a gente começa nossas aulas às 8 horas eu vou entregar a prova, lançar o link da prova para vocês e vai até às 9h30. Daí vocês vão ter que. Tudo isso eu vou lembrar vocês. Vocês vão ter que entregar a prova até às 9h30. Por quê? Porque depois das 9h30 o sistema fecha. E se vocês clicarem no enviar, a prova não vai mais. É como assim, ó. É tipo Enem, é tipo uma prova vestibular, alguma coisa assim, ó. Tu tem que entregar até aquele horário, porque senão a pessoa vai ficar até 1h da manhã tentando resolver prova. Então, o sistema mesmo fecha. E eu vou lá no WhatsApp, pessoal, mais 5 minutos, pessoal, tem 10 minutos, vou ficar incomodando vocês, para vocês, ai meu Deus, prof, tá, porque às vezes tá viajando lá na maionese, e daqui a pouco, ai não, tá na hora, tem que ver aqui, está. Daí a gente olha, está tudo marcado e envia a prova online. Trabalho, a mesma coisa, o trabalho vai ser pelo e-mail da prof, eu vou deixar o e-mail lá para vocês, que no final, ó, tá vendo, ó, pedagógico@eadideal.com.br, mas isso ali vai estar lá bem tranquilo, explicado lá no observação. Se a gente vê hoje, vocês vão entrar lá no ambiente, entrem no ambiente virtual, e vai ter o trabalho já do pessoal de quarta e de sexta, que eles têm prova já semana que vem. Só para vocês verem como a prof deixa bem claro, atenção, alunos de quarta. Eu vou ter para vocês, atenção, alunas de quinta. Né, para vocês aquele anúncio. Vocês excluem os quarta e excluem os sexta. Vocês são a quinta-feira. Porque só tem uma área de ambiente ali para cada turma. Então, infelizmente, fica meio que misturado. Por isso que eu deixo bem grifado, para que daqui a pouco vocês não se confundam. E possivelmente, bem possivelmente, pessoal, assim é quase 100%, talvez eu vou incluir uma ou outra, mas aquelas questões que já estão lá, vai ser igual para vocês, tá? Mas por enquanto é quarta e sexta. Possivelmente, são 10 questões que eu deixei para o pessoal, que é uma matéria para eles estudar para a prova, porque eles vão ter prova desse conteúdo. E vocês, se vocês já quiserem lendo, quiserem fazendo, bem provável vai ser idêntico o trabalho de vocês. Só não vou botar ainda agora, mas bem provável que eu vou deixar já esse mesmo trabalho valendo 2 pontos. Para eles vai valer 1, para vocês vai valer 2. E não cai mais em prova. O deles cai em prova. E digo, o material deles é difícil. Esse pessoal, porque direito constitucional, direito tributário e direito administrativo é muita teoria. Então, para eles, acho que vai ser bem complicada para a prova, porque agora o material do consumidor em diante é mais tranquilo, mas os outros são mais complicados. Inclusive, se vocês quiserem já ler aquele material de administrativo, de tributário, de constitucional, e quiserem me perguntar, fiquem bem à vontade, pessoal, que esse momento agora era o momento das perguntas. Vocês podem me perguntar lá, porque é uma matéria linda. Pena que eu não vou conseguir dar para vocês, principalmente direito constitucional, porque é uma matéria de vida, é uma matéria que nós estamos usando agora, porque é bem a época de eleição, ano eleitoral, e a gente fala muito de como se criam as leis, quem criam as leis, como é que é o nosso sistema no Brasil, quem que delimitou isso? O nosso ramo, tipo consumidor, direito constitucional. Ali dentro tem todas as garantias e tudo como funciona uma lei, quem cria, que nem eu digo, não é presidente, não existe presidente que cria a lei, quem cria a lei é nossos deputados, nossos senadores, é eles que formulam a lei, o presidente só diz sim ou não, mesma coisa que o nosso exemplo, claro, os vereadores de Santa Cruz, eles que fazem as leis, depois vai para a Helena Hermani aceitar ou não. Ela nem sabe a lei. Quem faz a lei é os vereadores. Então, às vezes, a gente briga tanto para votar num prefeito, num presidente ou num governador, sendo que a gente, às vezes, quem que tu vai votar aí, deputado? Ai, eu vou botar esse. Nem sabe quem é a criatura. Quando vem uma criatura analfabeta, um tiririca da vida que não sabe nem cantar, e é o tiririca que vai lá em plenário fazer uma lei para mudar o nosso país.
Isso tudo é direito constitucional, pessoal. Então, por isso que eu falo, isso aqui era uma matéria, direito constitucional, que eu amo, sou apaixonada por direito constitucional. É uma matéria que nós, cidadão brasileiro, deveria ter no segundo grau. Porque todo cidadão brasileiro pode tirar título a partir de 16 anos. E as pessoas não têm nem noção como é que o nosso país pode melhorar. A partir de uma forma, do nosso voto consciente. E nosso voto consciente vem não só da cúpula, vem do resto, que é o resto que cria ideias, projetos, para que a sociedade chega num ponto ok. Pena que eu não posso dar a sala para vocês, mas é bem legal. Se vocês quiserem, tá tudo lá nos slides para vocês saberem como funciona, como não funciona. Porque eu não tinha, quando entrei para o direito, nem sabia que era isso. O pessoal não tinha nem conhecimento, nem ideia. Eu votava em quem o pai e a mãe mandavam votar. E era a ideologia deles. E hoje, muitas pessoas continuam nessa. Mas para te ver como é legal a gente ser consciente e ver como o nosso país depende de nós também. E eu digo assim, não só a cúpula, mas os volto para todo o interior, para todo o ordenamento fazer sentido. Certo? Então é isso, pessoal. Boa noite. Assim, ó, guria, só mais uma coisa. Sempre vai ser esse link que vocês entraram hoje, semana que vem, na outra semana, sempre vai ser esse link. Eu não vou mandar um semana que vem novo. Tem professores que fazem isso, que eu acho perda de tempo. Por isso que eu fiz todo aquele textão. Tá tudo bem explicado para vocês ali, como é que é trabalho, como é que é prova. E o link, pronto. Toda semana vocês vão lá no grupo, procuram essa conversa, clicam no link, 8 horas a gente está liberando a aula. Para não precisar toda semana gerar uma coisa. Eu não sei se esse é dessa semana ou da semana passada. Então, é link único para até o final das aulas. Fora dia de prova. Dia de prova é só o grupo do WhatsApp ali, o nosso grupo. Eu vou botar ali no grupo mesmo, só o link da prova daí, do dia de prova. Certo? Então tá. Boa noite. Até Boa semana noite. que vem. Até. Boa noite.